Muito bom estarmos mais uma vez aqui virtualmente reunidos. É claro, melhor seria se estivéssemos juntos e não virtualmente, né? Mas aqui orando, esperando, ansiosos por esse momento em que o Senhor vai nos permitir voltar às reuniões do povo de Deus, voltar à adoração, voltar a aos nossos cânticos comunitários, nossas confissões, todas as coisas que são próprias do povo de Deus fazer ao longo do tempo, como povo de Deus. Então nós temos mais uma vez o privilégio nessa manhã de meditar juntos na Escritura, meditar na palavra de Deus. E assim, então, nós vamos fazer, dando continuidade às nossas exposições no livro de Êxodo. Hoje, mais uma parte e mais uma sessão do capítulo 30, quando finalmente agora está se encerrando, né, toda a descrição do processo de construção do tabernáculo, que é o sinal, a manifestação visível da presença de Deus no meio do seu povo, do povo de Israel. E nós temos visto de maneira fantástica, né, como todo o texto aí aponta exatamente para a, a situação para o futuro, né, para a presença de Cristo no meio do seu povo. Isso é muito bonito ver o Evangelho em toda a Escritura, por toda parte dessa palavra santa que Deus nos deu para que nós aprendêssemos aí a sua vontade. Nós vamos ler alguns versos aqui do capítulo 30. Na exposição nós vamos voltar a leitura do texto, mas vamos começar aqui lendo pelo menos alguns dos versículos nessa hora. Então, abra a sua Bíblia ou acompanhe conosco aqui a leitura em Êxodo 30. Nós vamos ler o verso 11 em diante e depois vamos meditar na palavra. Êxodo 30, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista, de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro. E será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Pai, abençoa agora quando lemos a Tua palavra e meditamos nela. Que o Teu Espírito Santo traga luz sobre o conteúdo de toda a Tua verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Muito bem, nós estamos caminhando aqui, né, desde o capítulo 25, na instrução que Deus dá ao seu povo a respeito do tabernáculo que haveria de ser construído bem, colocado bem no centro. Ele era um tabernáculo móvel, obviamente,
colocado no centro entre as tribos de Israel e que representava, então, a presença de Deus no meio do seu povo. E a descrição, então, que é dada, ela vem de dentro para fora, ela vai crescendo, começa do principal móvel, que é a Arca da Aliança, onde tem o preparatório, o propiciatório, onde estão os querubins, e a gente viu ao longo desses últimos domingos, sempre que cada parte desse tabernáculo, desde a parte mais interior, que é esse santíssimo lugar, depois o Santo dos Santos, depois o pátio, tudo isso aponta para a pessoa do nosso Redentor, do ungido de Deus, de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. No último domingo, nós observamos, então, o altar do incenso, que foi um dos móveis aí bem no comecinho do capítulo, que foi instruído, e vimos que que aquele incenso que subia era ou representa a intercessão de Cristo e a intercessão dos santos. Muito importante ainda aqui no nosso capítulo é entender o passo a passo da ordenação do sacerdote, que também foi descrita aqui, quando o sacerdote era lavado com água, representando a regeneração, vestido com a justiça, significando a vida de santidade, ungido com óleo para representar os dons que Deus deu, aspergido com o sangue do sacrifício, que é a consagração pela cruz, e a refeição que eles tomavam no santo lugar, que, num certo sentido, vai nos apontar para a ceia e a, para a refeição que nós tomamos, né? Que vai ser, obviamente, a refeição pascal posteriormente, ou que já foi apresentada, mas que seria também acompanhada aí no tabernáculo com os sacrifícios naquele dia, que era o dia da Páscoa. Então, tudo isso nós já vimos e observamos aqui ao longo do nosso texto, e agora nós vamos ver sobre mais algumas coisas interessantes que Deus coloca aqui diante do povo de Moisés e que deveriam ser feitas. Detalhes, né, coisas interessantes, mas que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção para tentar entender o seu significado. Nesse texto, ou nessa parte do texto que nós já lemos, que está aí nos primeiros versos do capítulo 30, o Senhor fala com Moisés e ele ordena a Moisés, diz a Moisés que ele deve fazer e que ele pode fazer um, um recenseamento. Nós fazemos, né, de 10 em 10 anos aqui no Brasil, e essa é também a prática em outros lugares do mundo, cada nação faz aí o seu censo, quer saber qual o tamanho da população, quanta gente tem, qual o desenvolvimento econômico, uma série de coisas. Esse censo que é ordenado aí a partir do versículo 12 do nosso texto, é um censo militar. E a gente vai não só aí no texto ver alguma coisa a esse respeito, mas em outros lugares, em outros textos, até quando o censo é feito, a gente descobre lá em Números, logo no comecinho do livro de Números, que é um censo para contar os homens capazes de guerra, né? O texto diz aí no verso 14, todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima. Essa era a idade que um homem em Israel era considerado apto para ir à guerra, para ir à luta quando necessário. E eu coloquei essa pergunta aí, né, como tema dessa nossa sessão na exposição, de maneira provocativa. Deus não sabe contar? Ele não estava presente? Ele não estava andando junto com o povo de Israel? Ele não podia só olhar lá de cima e falar: Moisés, tem tantas pessoas.
esse é o número, esses são os que podem guerrear. Não é Deus que sabe até o número de fios no cabelo na nossa cabeça, não é? Mas ele ordena que o povo de Israel fizesse uma coisa e, interessantemente, fizesse uma coisa perigosa. Censo é uma coisa perigosa no meio do povo de Deus. Tanto é que ele ordena que nesse censo fosse feito uma oferta de resgate, né? O texto diz no verso 12: cada um deles que for passar pelo censo dará ao Senhor o resgate de si próprio quando fizer a contagem. Por quê? Ele diz logo na sequência, para que não haja entre eles, entre os que foram recenseados, que passaram pelo censo, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Então, era um negócio que era perigoso, porque se eles fizessem de maneira desobediente ao Senhor, haveria no meio deles uma praga. Aliás, isso acontece. Davi ordena um censo, e quando ele ordena esse censo e não faz da maneira correta, acontece uma praga no meio do povo de Israel e milhares morrem por causa daquele censo feito em desobediência a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus não proíbe o censo, Deus, na verdade, ordena o censo. Em Números, capítulo 1, aliás, esse é o motivo do nome do livro, né? Ele começa com um censo, ele começa com números, e aí então o livro ganha esse nome que aparece até como uma palavra inicial no livro, mas Deus regula como isso deveria ser feito. E quando fosse feita esse censo, deveria ser feito uma expiação, que era feito por meio de uma oferta dada ao próprio tabernáculo. E aqui a gente vê duas razões, uma razão muito prática. Se você lembrar, voltar aí alguns capítulos na sua Bíblia, você vai ver que as bases todas das tábuas que eram colocadas no tabernáculo eram feitas de prata. E essa prata que seria recolhido, essas 6 gramas, né, é pouquinho, 6 gramas de prata, essas 6 gramas seriam uma oferta ao Senhor para o uso no tabernáculo. Então, os israelitas vão realizar isso para que seja possível a construção do tabernáculo com a prata necessária, né? E aí, então, nesse contexto de contar os homens para a guerra, lembrando que o povo vai chegar na terra de Canaã e eles vão invadir, né, aquela terra por ordem de Deus e vão passar a habitar naquela terra como Deus lhes havia prometido. E aí, então, eles precisavam saber quais seriam os homens prontos para aquele momento. Lembrando aqui que eles vão passar 40 anos no deserto. Então, aqueles homens de 20 anos e os de 20 anos para cima, alguns talvez já estivessem muito velhos para a guerra, alguns talvez já estivessem bem maduros, e uma nova geração estaria naquele momento, né, pronto para a guerra. Agora, se eles não dessem aquela oferta por expiação, por resgate, eles sofreriam no meio deles a praga. E aí fica a pergunta assim, mas estranho, pastor, por que que isso, por que que Deus coloca isso, né? Eu disse, bom, uma das razões práticas ou pragmáticas, né, era para que a prata fosse usada no santuário. Alguns levantam que como eram para os homens de guerra, né, esse dinheiro viria como uma oferta que seria dada a Deus em resgate da vida daquele que vai para a guerra e que
na guerra, certamente poderia morrer, né? Mas eu acredito que algumas coisas aí são importantes da gente entender, além dessas que eu já expliquei. A primeira coisa, por que que era tão perigoso fazer um censo? E aqui a resposta, eu acredito, é porque um censo, em geral, ele serve para eu contar aquilo que é meu e aquilo que eu considero a minha riqueza. Nós temos muito esse sentido, né? Aquilo que é meu, quem conta sou eu. Sabe aquele tesouro que você tem e que você não deixa ninguém ver, ninguém enxergar, porque é tão propriedade sua, quem sabe aí, né, a sua conta bancária, os seus investimentos, você não compartilha isso com os outros, é seu, você guarda, você conta, você faz o censo. E aqui vem o primeiro conceito que a gente precisa lembrar. O povo de Israel pertence a Deus. E quando um rei resolvia fazer um censo para que ele fosse exaltado em contar os números que ele tinha, em contar a grandeza do seu exército, em mostrar para os outros povos que ele era um rei poderoso porque tinha muitas forças, isso tendia a corromper o coração do rei. Ele começava a sentir confiança nele mesmo. E se tem uma coisa que nós precisamos lembrar, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. E foi isso que aconteceu no caso de Davi. Ele mandou fazer um censo, o general do exército dele perguntou para ele, mas tem certeza que você vai fazer isso? Ele disse, tenho, vou fazer, e fez o censo, e o que aconteceu naquele censo foi que ele procurou, ele não fez de acordo com a regra de Deus, e ele procurou glória para si mesmo. Ele queria saber, eu sou um comandante, eu sou um rei, eu sou um militar, e eu preciso ter certeza das forças que eu tenho. E a gente sabe que Deus não opera desse jeito, né, irmãos? Ele não proíbe, não nos proíbe de conhecermos as nossas forças, a nossa condição e aquilo que a gente pode fazer, mas o que Deus ordena por toda a palavra é que nós precisamos aprender a depender do Senhor. E isso é fundamental para o nosso processo, para a nossa vida cristã, que é a aprendizagem da dependência de Deus. E a gente está aprendendo isso, a gente está vendo isso agora, nesse período, né? A gente está... Todas aquelas coisas que a gente confiava, de certa maneira, estão sendo aí puxadas de debaixo do nosso pé. E a gente está tendo que aprender, de alguma maneira, a depender muito mais do Senhor, que é o que a gente já devia fazer. Sempre depender do Senhor. E não ocasionalmente ou quando nos vem alguma coisa dessa maneira. E então era necessário que aquele censo fosse feito para que o general, o rei, soubesse as tropas que ele tem, mas tinha que ser feito de um jeito que ele lembrasse que cada um depende de Deus. Por isso esse conceito de cada um pagar um resgate de si próprio. Era uma lembrança que estaria ali na base do tabernáculo, quando todos iriam lembrar que a construção que Deus faz é fundamentada, é baseada na força de Deus e não na força dos próprios homens, e algo que nós não podemos esquecer. E esse é o problema quando a gente tem a nossa vida boa e a nossa confiança nas coisas. O que acaba acontecendo conosco é que, com o tempo passando, a gente começa a confiar demais na gente. A gente começa a confiar demais nas circunstâncias. A gente começa a confiar demais na condição que a gente tem. E quando isso acontece, nós precisamos certamente ter essas coisas quebradas na nossa vida. Muitas vezes, quando isso acontece, é quando nos vem o quê? A ansiedade. E é a hora que a gente precisa aprender a confiar em quem? No Senhor.
Então, para ter certeza que os israelitas não confiassem nos seus exércitos primariamente, aquele resgate de si próprio deveria ser feito um por um. Cada um daqueles homens contados, e parece que havia uma cerimônia, né? Eles colocavam todo mundo assim atrás de uma linha, e aí eles iam chamando um por um, cada um pagava o seu valor e passava para o outro lado. E aí, então, ele havia passado por aquele momento de resgate, no qual eles estavam reconhecendo que eles não pertenciam a si mesmos, mas pertenciam ao Senhor, que a sua força não era de si mesmo, mas que a força vinha do Senhor. Esse é o pagamento do resgate. Só que tem uma coisa interessante aqui de observar, né? O resgate, esse resgate não era um resgate de pagamento pelo pecado. A gente já viu nos textos anteriores que o pecado só podia ser pago por meio de sangue. Então, esse sacrifício já feito por meio de sangue, e ele seria feito pelo sacerdote no dia da expiação, feito ali no altar do sacrifício, feito depois aspergido lá na Arca da Aliança, né, no propiciatório da Arca da Aliança. Esse sacrifício é o sacrifício feito pelo pecado, é um sacrifício sem dinheiro, como diz Isaías 55. Não há pagamento em dinheiro que possa pagar pelos nossos pecados. Por isso, o sacrifício de sangue já foi feito. Entretanto, esse resgate, essa expiação feita com dinheiro aqui, ela que não era pelos pecados do povo, não é? Ele era um resgate feito para que o povo não recebesse praga. É isso, essa é a ideia. Lembra das 10 pragas? Eram aqueles tipos de praga que não deveriam vir quando o povo fizesse esse tipo de resgate no meio da tribo de Israel. Isso significa o quê, irmãos? Isso significa que nós precisamos nos lembrar de estar envolvidos na obra de Deus, ainda que o resgate não possa ser feito por nós mesmos. Nós precisamos nos lembrar que nossa salvação ela não foi feita por meio de coisas perecíveis, de coisas como dinheiro, que padecem, etc., mas nós precisamos lembrar que nós precisamos caminhar na nossa vida cristã com envolvimento na obra de Cristo, lembrando que nós pertencemos a Ele e que o nosso verdadeiro valor, né, não está naquilo que nós temos, até porque 6 gramas de prata é muito pouco. Imagina, né, se Deus colocasse o nosso valor como 6 gramas de prata. É muito pouquinho. Mas é quase que uma coisa simbólica para que a gente não esqueça o preço daquele que foi pago por aquele que nos redimiu. Daquele que nos redimiu. Ou, por outro lado, você poderia pensar assim, ok, eu só estou valendo 6 gramas de prata, mas o meu Deus entregou o filho dele, a vida do filho dele, para algo que tenha tão pouco valor. Então, as duas coisas podem pesar aí na nossa balança para entender o significado dessa conta que Deus manda a fazer, né? Afinal de contas, o valor que Deus deu a nós é o valor por, primeiro, sermos suas criaturas, homens, mulheres, feitos à imagem e semelhança dele, mas mais ainda, nós temos um valor porque o Filho de Deus veio para morrer no nosso lugar. Então, a resposta é: Deus sabe contar, sim. Claro. Ele sabe contar com muita precisão. Ele é o senhor da lógica, ele é o senhor de toda a matemática, até se você não gostar de matemática. Mas
mas Ele quer que a gente saiba o valor das coisas. Ele quer que a gente entenda o valor do preço daquilo que Ele entregou para o nosso resgate final. Então, o texto nos ensina, em última análise, que nós temos um valor diante de Deus. E é interessante, um não vale mais que o outro. Olha o verso 15, ele diz assim: o rico não dará mais de 6 gramas, e o pobre não vai dar menos do que 6 gramas. Todos devem, nesse caso, contribuir igualmente, para entendermos que o nosso valor aos olhos do Senhor, todos nós, é exatamente o mesmo. Então, esse é o significado desse primeiro bloco de texto. O segundo bloco, ele vai nos falar sobre uma bacia de bronze. Verso 17 diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua posteridade através das suas gerações. Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa narrativa para lembrar o processo de ordenação ali, né, dos sacerdotes. Os sacerdotes, quando eles foram ordenados e eles foram investidos, né, para entrar, eles foram do lado de fora lavados, eles passaram por um banho completo, para depois poder colocar as devidas roupas. Depois o sacerdote vai passar pelos diversos sacrifícios, né? Os diversos sacrifícios que vão ser ali feitos exatamente para a expiação dos pecados. Isso tudo representou a redenção pelo sangue que nós temos, tudo isso aponta para a salvação que Cristo já nos deu, e a Escritura, né, usa várias figuras maravilhosas a respeito dessa obra salvífica pela qual nós passamos. Passamos pela expiação, pela redenção, pela remissão, passamos por um novo nascimento. A Escritura fala que nós passamos, né, fomos eleitos, fomos iluminados, fomos libertados, fomos justificados, fomos adotados e até fomos ressuscitados dentre os mortos. Cada uma dessas ilustrações na Bíblia, elas apontam, né, para um aspecto diferente da nossa salvação em Cristo Jesus. E aqui nós temos essa figura de ser lavados. Então, se você lembrar lá da estrutura do tabernáculo, e nós já projetamos aí algumas vezes para vocês, tinha o pátio. Quando o sacerdote passava das cortinas para dentro, a primeira coisa que tinha era o altar do sacrifício, e depois Deus ordena então construir essa bacia de bronze. Lá no templo vai ser conhecido como o Mar de Bronze, parece que era uma bacia grande, né? Porque é um dos móveis do templo que não tem as dimensões dadas. A bacia de bronze era para lavar as mãos e os pés do sacerdote quando ele entrasse para o santo lugar, quando ele entrasse para o santíssimo lugar e quando ele saísse, e também antes dele fazer os sacrifícios no altar de bronze, os holocaustos e assim por diante. É o último móvel descrito aí do tabernáculo, e ele então é ordenado que seja colocado nessa posição estratégica entre o altar do sacrifício e o tabernáculo, a tenda propriamente dita.
talvez fosse um dos móveis mais usados do tabernáculo, porque toda hora o sacerdote ou fazia o sacrifício, ia entrar lá dentro, ele precisava se lavar, e quando ele saía, ele precisava se lavar novamente. Eles lavavam os pés e as mãos. E o que significa o porquê que ele lavava os pés e as mãos? Lembra? Lá atrás ele já tinha sido lavado o corpo inteiro, e agora ele lava aquilo que está sendo diretamente usado no serviço de Deus, suas mãos e os seus pés, para que ele se locomovesse ali dentro, não é? E como nos outros elementos que aparecem aqui, né? O texto diz aí, verso 21, lavarão as mãos e os pés para que não morram. É uma questão de vida e morte, de novo. Lembra, no primeiro texto, eles tinham que pagar o resgate para que não houvesse praga, e a praga trazia o quê? Morte. Aqui eles precisam se lavar. Por quê? Para que eles não morram. Tudo, queridos, que é envolvido com a nossa relação com Deus, que é um Deus santíssimo, puro, e que envolve gente como nós, que somos pecadores e impuros, é questão de vida e morte. Não é para ser levado de maneira leve, sem seriedade, como se fosse uma brincadeira, não é? Davi pergunta, né, no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Ele diz, aquele que é puro de mãos, né, que tem as mãos lavadas e que tem um coração purificado. Então, uma coisa que envolve o lavar aqui não é só a simples sujeira, mas é uma questão até de respeito, para ter as mãos e os pés limpos quando nós nos aproximamos de Deus. É uma forma de preparação espiritual, de estarmos limpos. Ontem, no nosso estudo à noite, né, que foi dado pelo Vitor, nós discutimos, né, um pouquinho ali sobre a questão da oração de confissão de pecados, que nós precisamos, devemos, fazemos sempre na nossa liturgia, e que nós precisamos sempre fazer nas nossas orações individuais, porque nós precisamos estar limpos. Lembra, o sacerdote já tinha sido lavado inteiro, de uma vez por todas. Mas agora ele precisava, na vida, no cotidiano, no serviço, ele precisava ter as suas mãos e os seus pés lavados. Na vida cristã, a gente poderia ilustrar isso mais ou menos assim. Pelo batismo, nós já fomos lavados completamente. Nós já estamos salvos, já estamos consagrados ao serviço do Senhor. Os sacerdotes já tiveram seus pecados perdoados, né? Lembra, sete animais, 7 touros foram mortos, seriam mortos na cerimônia de consagração deles por causa dos pecados. Então, por que eles permaneciam nesse ato de se lavar? Toda hora passava por ali e se lavava. E não é por causa do Covid, não, né? Que a gente está também nessa, né? Ou você lava as mãos ou morre. E aqui eles tinham que lavar as mãos, não é? Porque eles continuavam, queridos, como nós, pecadores. E isso tem que ser algo muito claro na nossa mente, na nossa consciência. Nós já fomos lavados, regenerados pelo Espírito, lavados pela água do batismo, tudo isso já aconteceu conosco. O sangue de Cristo já foi derramado no nosso lugar, eu já tenho todos os meus pecados perdoados, mas eu continuo a pecar. E porque eu continuo a pecar, eu preciso constantemente voltar a esses atos de santificação, que é uma recomendação, que é uma ordem que nós recebemos. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
A obra de Cristo já foi feita, ela já foi definitivamente colocada sobre nós, nós já fomos salvos pelo Senhor, mas é importante que vivamos vidas de santificação. Nós cristãos precisamos entender, nós ainda não estamos em Cristo, nós somos vistos por Deus, considerados por Deus e tratados por Deus como santos, mas a gente sabe que o nosso estado de santidade ainda está muito longe daquilo que nós deveríamos ser, praticar e viver, seja nos nossos atos, seja nas nossas palavras, seja na nossa mente. Nós precisamos de passar por um processo constante de santificação. E é aqui que entra, então, a obra do Espírito Santo diariamente nos acompanhando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que nós, quebrantados, confessemos os nossos pecados e passemos constantemente por esse processo de sermos lavados e de nos lavar diante do Senhor. E está aí uma coisa difícil, irmãos. É o reconhecimento dos nossos pecados e o reconhecimento do nosso estado pecaminoso. Como a gente tem dificuldade de fazer isso? A gente tem que fazer isso individualmente, a gente tem que fazer isso dentro da nossa casa, da nossa família, a gente tem que fazer isso dentro da nossa vida comunitária como igreja. Como isso é importante. Como é importante termos a percepção desse lavar que Deus nos dá. E a gente tem uma ilustração interessante no Novo Testamento. Jesus, né, faz uma distinção desses dois tipos de lavar. Tem o episódio nos evangelhos na qual Jesus lava os pés dos discípulos. Lembra? Aquela famosa cerimônia em que Jesus lava os pés. E aí a gente tem aquele famoso aquela famosa intervenção de Pedro, né? Quando Pedro diz, não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, o que é isso? E faz aquela cena típica de Pedro, né? Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí o que Pedro responde? Ah, senhor, então se o senhor vai lavar meus pés, lava tudo, lava a mão, cabelo, lava tudo. E Jesus responde para Pedro, Pedro, quem já tomou banho, não precisa tomar banho de novo, mas só lava as mãos e os pés. E eu acredito que Jesus referia-se exatamente a isso. O fato de que nós já fomos lavados e regenerados, mas agora nós precisamos constantemente ter as nossas mãos e pés lavados para que nossa vida de santificação se manifeste e nós a manifestemos diante do Senhor. Então, nós já fomos, nós somos lavados, né, pela água por meio da palavra de Deus, e o Espírito de Deus usa essa palavra na nossa vida para nos remodelar, para nos transformar, para nos santificar. Daí, irmãos, a necessidade de estarmos próximos do quê? Da palavra, da Escritura, porque nós vamos, tanto pública quanto privadamente, ser trabalhados por essa palavra de Deus. Então, o que você precisa lembrar aqui dessa parte? Você já foi lavado. Se você é crente, você já foi lavado, você já foi purificado. Mas se você é um crente consciente, você sabe da luta que todos nós, que você tem, que eu tenho com o pecado. E nós precisamos, então, constantemente ter lavados os nossos pés e as nossas mãos. Essa é a mensagem. Quando a gente entra na presença de Deus,
a gente precisa estar limpo e a gente não pode ficar com pecados acumulados na nossa vida e simplesmente negar que eles existem. Por isso o verso 20 diz, quando entrarem na tenda do encontro, olha só que expressão linda o nome dessa tenda, a tenda do encontro, é onde a gente se encontra face a face com Deus. Eles se lavarão com água, para que não morram. Essa é a lição que nós precisamos tomar desse texto. E a próxima parte, queridos, do nosso texto é quando nós recebemos a instrução a respeito do, do óleo sagrado para a unção que seria feita. A partir do verso 22, o texto diz assim, o Senhor disse mais a Moisés, pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disso você fará o óleo sagrado para a unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim, você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Deus ordena aqui fazer um óleo sagrado, está aí a receita. Não adianta você copiar, primeiro porque ela já está escrita na Bíblia, mas você não pode repetir, era proibido aos israelitas repetir essa mistura que seria feita segundo a arte do perfumista. Isso aí tinha um valor simbólico muito importante. Deus está dizendo o seguinte, tudo aqui pertence a mim, não pertence ao sacerdote, não pertence a Israel, não pertence ao povo, porque o sacerdote e o povo pertencem a mim, logo tudo que tem aqui é meu. Então, ele ordena esse óleo sagrado para a unção. Assim, verso 29, assim você consagrará essas coisas para que todas elas sejam santíssimas. Então, uma vez que eles estavam purificados, agora os sacerdotes poderiam trabalhar no lugar santo de Deus. Então, o óleo era feito com todo esse cuidado, era caríssimo, essas coisas que estão aqui, elas vinham de diferentes lugares do mundo, elas precisavam ser separadas, e colocadas para um serviço muito especial, pesava aí, no final das contas, muitos quilos, mais de 20 quilos provavelmente, cada uma dessas coisas vinda, e o perfumista ia misturar aquilo e pronto, o óleo sagrado estava pronto para ser aplicado em cada parte. Então, o sacerdote aspergia cada parte do tabernáculo, todos os seus móveis, dizendo, isso aqui pertence ao Senhor. Isso que significa ser consagrado. Agora pertence somente a Deus. Não é que não pertencesse, mas simbolicamente agora está tudo indicado e marcado, e não era esfregado em nada, era aspergido, naquelas cortinas, naquelas tábuas, naqueles móveis, tudo receberia aquele óleo sagrado e aquele perfume que vinha junto com aquele óleo sagrado. Para a unção do sacerdote havia um outro óleo especial que também era feito. E aí, então, tudo aquilo agora se tornava santíssimo, é o que diz aí o verso 29. O texto diz assim, tudo que tocar nelas será santo. Aqui é importante observar,
a tradução pode inclinar a gente para entender, então se alguém tocasse naquele negócio, fosse impuro, ficaria puro? Não, exatamente o contrário, a gente já estudou isso anteriormente. Só o que era purificado é que podia tocar, por isso tudo que tocar nelas deve ser algo que já é santo. E aqui é importante entender, porque hoje existe essa novela aí no meio evangélico, em geral, né, de gente ungindo coisas, trazendo óleo de Israel para ungir, ou criando o seu próprio óleo, fazendo coisas exatamente o oposto, né, do que a Escritura nos ordena. No Novo Testamento, nós temos só um exemplo de questão de unção com óleos, que é Tiago, capítulo 5, versículo 14, que era algo específico para os presbíteros em caso de doença, e mesmo assim é um assunto ainda bem polêmico, né? Nossa denominação já se assentou para debater sobre esse tema várias vezes. Por quê? Porque as pessoas caem no absurdo, saem ungindo objetos, ungindo móveis, ungindo pessoas. Eu me lembro uma vez, eu cheguei cedo lá na igreja da Lapa, e para o culto de manhã, né, e tinha lá, eu não lembro se era de manhã ou à noite, mas estava luz do dia, e tinha um carro, né, uma Land Rover estacionado bem na porta da igreja, né? E eu fiquei olhando para aquele carro, passou um pouquinho, veio um pastor de uma outra igreja que tinha ali acima na rua, eles vieram com um frasquinho de óleo e aí jogaram ali no capô do carro para ungir o carro. Meus irmãos, isso não faz sentido, isso é um misticismo tolo, é uma desobediência à palavra de Deus, isso não faz parte daquilo que a Escritura nos ensina. A nossa consagração hoje não é feita mais simbolicamente, ela é feita de maneira real, porque nós pertencemos a Cristo e tudo que nós somos e temos pertence a Cristo. E isso foi feito também pelo seu batismo, quando nós somos assim introduzidos no corpo de Cristo por esse ato, né, por esse sacramento e ato simbólico que é realizado. Então, tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Cristo, nem nós nos pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. E isso é o que é explicado, então, nessa próxima parte do texto, né? Que é quem faz o serviço ao Senhor. Verso 30 diz assim: você ungirá também Arão e os seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: esse me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a esse ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. De novo, tudo isso é perigoso. Quem fizer de maneira errada será eliminado do meio do seu povo. E aqui, então, esse é o óleo usado na unção dos sacerdotes. Esse óleo não deveria ser colocado, não devia fazer perfume para vender em lugar nenhum, era algo absolutamente exclusivo e era sagrado, e havia uma pena, né? Eliminar do meio do povo quem fizesse coisa igual ou tentasse imitar aquilo que era santíssimo. Isso nos mostra que as coisas de Deus devem ser levadas muito a sério, né? Ah, se alguém é ordenado a um ofício, isso é muito sério, seja o ofício pastoral, de presbítero, o serviço diaconal, tudo isso é muito sério, não é? Ah, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala a respeito dessa unção que os crentes recebem. Segundo os Coríntios 1, 21, 22, diz assim: mas aquele que nos confirma junto com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus,
que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que Paulo está dizendo é que o povo de Deus, a igreja de Jesus, passa por esse ritual. Quando Deus nos separa, o Espírito nos sela para um trabalho. O crente, ele foi colocado, ele foi separado, ele foi consagrado, ele foi santificado para o serviço do Senhor. E isso é feito pelo próprio Espírito de Deus. Então, agora significa que nós pertencemos ao Senhor. Ah, nós fomos comprados por um preço, nós fomos comprados pelo preço de sangue, a fim de que nós não mais pertencêssemos a nós mesmos, e isso tem implicações na nossa vida, por isso que a admissão na membresia da igreja é um negócio tão sério, porque quem quer tornar-se membro nesse corpo precisa estar consciente disso. Nem mesmo as nossas posses nos pertencem mais, elas pertencem ao Senhor, elas não são mais nossas, elas são para o uso no serviço de Cristo. Então, nessa hora, queridos, quem tem posses, interessantemente, é chamado a usá-las no serviço do Senhor. Como isso é importante, como nós precisamos entender essas coisas. Nós pertencemos ao Senhor, e seja no serviço da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja aquilo que a gente chama de trabalho secular, em última instância, aquilo que a gente faz e até o censo que a gente fizer, ele tem que ser feito para a glória de Deus. Isso serve, sabe para o que mais, querido? Não só para o seu trabalho, não só para a sua casa, não só para a sua família, serve para o seu entretenimento também, seu tempo livre. Ele precisa ser também santificado a Deus. Não há uma situação na vida que não pertença ao Senhor, seja você casado, seja você solteiro. Sua família pertence ao Senhor, a seu estado, sua solteirice pertence ao Senhor. Todas essas coisas são frutos do amor de Deus, para que nós entendamos que nós não temos mais a posse de nada. Os meus filhos não me pertencem. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Todas as nossas mamães grávidas, né, que a gente tem orado, lembre-se, essas crianças que vocês carregam, elas pertencem ao Senhor. Esses filhos que você está ensinando e educando, cuidado com o sentimento de posse. Eles pertencem primeiro ao Senhor. As diferentes estações da nossa vida pertencem a Deus, seja a nossa juventude, seja a nossa infância, seja a nossa velhice. Nós precisamos entregar todo esse tempo em serviço a Deus. E a minha pergunta para você, qual é o serviço para o qual Deus te separou, te ungiu com o Espírito Santo? Lembra lá dos nossos estudos sobre os dons do Espírito, o serviço que nós prestamos ao Senhor? Jesus pagou um preço alto, caro, para a nossa salvação, para que agora nós pudéssemos viver para Ele. Dr. John Currid, no seu comentário de Êxodo, ele conta uma história bem interessante a respeito de um general inglês chamado Charles Gordon, que serviu ali, era uma pessoa muito importante, serviu na China, e foi usado lá para controlar algumas rebeliões. O governo sempre tentou dar a ele, né, dinheiro e títulos, ele sempre se recusou. Até que finalmente quiseram dar uma medalha de ouro para ele, e ele recebeu essa medalha do governo inglês. Mas depois que ele faleceu, eles descobriram que ele derreteu aquela medalha, pegou o ouro e deu o ouro para
para num momento de fome lá na cidade de Manchester, para ajudar a cuidar das crianças, dos órfãos. E aí, então, acharam uma nota no diário dele, dizendo as seguintes palavras: "A última e única coisa que eu tenho nesse mundo que eu, valorizo, eu entrego totalmente ao meu Senhor Jesus Cristo". Nós não temos posses, irmãos. Aquilo que porventura o Senhor entregou nas nossas mãos, Ele entregou para que nós fôssemos administradores. Mas nós corremos o risco de achar que é nosso. Quem sabe o talento, quem sabe o tempo, quem sabe dinheiro, quem sabe posses, trabalho, próprio lazer, tudo pertence a Cristo. O Espírito Santo foi derramado, não foi só aspergido, não, para que nós tivéssemos essa consciência. Então, resumindo aqui, queridos, interessante o que a gente vê nessas 3 partes aqui do texto. Em primeiro lugar, tudo é caso de vida e morte. Para que não haja praga, para que não morram, para que não sejam eliminados do meio do seu povo. Não leve o cristianismo e a vida cristã como se fosse uma coisa tola, mais uma coisa na minha vida. Não. O cristão sabe que é questão de vida ou morte. Nós deveríamos saber que é uma questão de vida e morte. Isso deveria imprimir na nossa vida um senso e um sentido de urgência nas coisas que a Escritura nos ordena fazer, naquilo que a Escritura nos manda fazer. Porque isso vai fazer a diferença entre o que é santo e o que é impuro, o que é sagrado e o que é profano, entre aquilo que é perfeito do Senhor e o que é pecado. Então, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, na nossa comunidade, na nossa vida cristã, no nosso processo de vida comunitária, você que é um soldado de Cristo, que passou pelo censo, que é contado no meio dos santos, lembra? Não importa se você é rico ou pobre, o sangue que foi derramado por alguém por você, isso te deu valor. E segundo, essa expiação que foi feita monetária mostra que nós somos todos iguais diante de Deus, não importa a nossa condição externa, o fato é que Deus nos olha da mesma maneira. Qual a lição nisso, irmãos? Nós precisamos nos olhar dessa forma. Um dos grandes problemas que acontecem, às vezes, na comunidade cristã é que nós começamos a nos achar superiores, maiores, melhores, uns do que os outros, uns dos que os outros. E a Escritura não dá lugar para isso. Nós precisamos entender que somos iguais perante o Senhor. Segundo lugar, nós precisamos ser lavados. Lembrando, né? De uma vez por todas, fomos lavados por Cristo. Se você está aqui nos ouvindo hoje e porventura você não conhece a Jesus Cristo, você não conhece o lavar regenerador do Espírito Santo, eu chamo, convoco você nessa hora para falar com Deus, para conversar com o Senhor, para colocar seu coração na frente dele e dizer assim: Deus, eu não quero mais pertencer a mim mesmo e nem a Satanás, eu quero pertencer ao Senhor. Fale com ele. Converse conosco. Converse com um pastor, converse com algum cristão que você conhece, para que ele te oriente na Escritura e você saiba como viver diante de Cristo, lavado de uma vez por todas.
Mas como a gente viu no exemplo, a gente precisa ser santificado pelo Espírito diariamente. Diariamente. É o símbolo daquela bacia que ficava entre o altar do holocausto e a tenda. Lavar as mãos e os pés, santificados por meio da palavra e do Espírito de Cristo Jesus, todos os dias na nossa vida. Nós precisamos disso. E você precisa fazer disso algo prático na sua vida. Em oração, em meditação na Escritura, em dobrar-se diante de Deus, em colocar-se na presença daquele que é santo e poderoso para nos lavar. E por último, aquelas 6 gramas de prata. Queridos, existe sempre um custo para o serviço cristão. O Senhor Jesus ensinou dizendo, olha, eu vou para a cruz, por isso quem quer vir atrás de mim faz o quê? Tome a sua cruz e me siga. Não existe vida cristã sem custo. Nós pregamos a graça e a graça teve um custo para que nós a recebêssemos. E viver debaixo dessa graça significa um envolvimento, lembrando que nós não pertencemos a nós mesmos. Aquilo que supostamente temos, não temos porque pertence ao Senhor. E nos momentos mais difíceis é que nós precisamos lembrar e manifestar de maneira prática a forma e a maneira como nós estamos dispostos ao serviço do Senhor, levando a cruz que Ele nos deu como nossa parte. Você está disposto a isso, irmão? Está disposto a viver dessa maneira? A trabalhar debaixo da mão desse Deus soberano? Então, consagre a sua vida. Nós precisamos viver vidas de consagração ao Senhor. E é isso que nós vamos cantar agora, nesse cântico que vai ser aí projetado, e a música vai estar aí sendo transmitida juntamente com a letra, para que você aí na sua casa possa cantar e consagrar a sua vida diante dessa palavra do Senhor. Vamos cantar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós agradecemos tua graça, bondade e misericórdia. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o teu povo, a tua igreja. E nós podemos perceber isso, Deus, cada dia, cada momento. O Senhor tem nos preservado, tem nos cuidado, tem nos edificado, tem permitido, Pai, a comunhão, ainda que distante, longe, tem dado a Deus graça para que nós possamos interceder, cuidar uns dos outros, discipular, como o Senhor tem sido bondoso, Pai. Nós te agradecemos por isso. E nós, ó Deus, queremos continuar a fazer as coisas boas que o Senhor nos ensina na tua palavra. A viver, Pai, vidas, sim, consagradas ao Senhor. A nos lembrar do valor que temos diante
da tua mão poderosa, da redenção que nós recebemos pelo sangue de Jesus Cristo, e a lembrar que todos nós, ó Pai, igualmente somos remidos pelo Senhor. Todos viemos, ó Pai, do mesmo lugar, da mesma origem do pecado e da morte. Mas agora somos salvos, somos remidos, Pai. Como é bom! Como é bom ter sido lavados pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, ensina-nos a entender o custo do serviço que agora, constrangidos pela graça do Senhor, devemos oferecer uns aos outros, Pai. Porque fomos amados pelo Senhor, fomos guardados, fomos trazidos por Ti a essa graça, e agora, constrangidos por ela, e amando ao Senhor, retribuindo, trazendo de volta o amor que o Senhor traz ao nosso coração. Amar a Ti e amar o próximo, Pai. Ensina-nos a fazer isso. Ensina-nos, ó Deus, a cuidar uns dos outros nesse amor, Pai. E uma dessas coisas, Pai, que queremos fazer agora e que queremos continuar a fazer na Tua presença é o trabalho da intercessão. E nós começamos, ó Deus, intercedendo pela nossa nação. Por amor do Teu nome, Pai, guarda, traz juízo e verdade ao coração dos nossos líderes, Pai, nossa nação quebrada, dividida, sem uma liderança que mostre a compaixão pelo povo de fato e de verdade, nas ações, nas palavras, no agir, no fazer. Derruba, ó Deus, os interesses pessoais e coloca os interesses da verdade, coloca a verdade na frente desses homens e mulheres, Pai, por amor do Teu nome. E no meio disso tudo oramos como orou o profeta Abacuque, ensina-nos que o justo vive pela fé, por isso ensina-nos a viver dessa maneira. Não permita, Pai, que coloquemos a nossa confiança absolutamente nos homens, mas tão somente no Senhor e na verdade do Senhor, Pai. Assim nós intercedemos pelos nossos governantes em todos os níveis, todos eles, Pai, todos eles, sejam colocados perante a Tua face. Pai, nós oramos pelo nosso povo que está sofrendo, que sofre as consequências dessa pandemia. Por amor do Senhor, mostra-nos a luz, mostra-nos o caminho, dá-nos orientação, dá-nos sobriedade, dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos mão generosa para ajudar aquele que padece, que sofre nessa hora. Guarda o nosso coração, Pai, de não acharmos que o que o Senhor nos deu é só para o nosso proveito nesse momento, mas é para fazer o bem. Nós oramos, Pai, pela saúde dos nossos, do nosso povo, da nossa nação e do globo no qual nós vivemos, que sofre com isso, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, mostrando-nos o caminho para uma cura, para uma solução, a cura do corpo e a cura do coração, da alma, Pai. Estende a Tua mão, Pai, sobre o Teu povo. O que vemos ao nosso redor, Pai, é triste por causa de uma crise, outras crises surgindo e sendo geradas com muitas consequências, Pai. Nós oramos também, ó Deus, pela nossa comunidade,
pela nossa saúde em geral, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos preservado, tem nos guardado. Oramos, ó Deus, pelo reverendo Candelhas, que encontra-se hospitalizado, que ele seja bem tratado, que ele tenha cura dos males no corpo que ele passa. Oramos pela dona Leonaíra, ó Deus, que o Senhor a abençoe na preparação da cirurgia que ela precisa. Oramos pela dona Noemi, mãe da Maria, Pai, que o Senhor cuide dela, que o Senhor esteja no seu entorno, consolando, abençoando e curando, Pai. Por amor do teu nome nós rogamos. Pedimos, ó Pai, por todas as mamães da nossa igreja, esperando seus filhinhos, os filhos da aliança, Pai. Que o Senhor as cuide, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, cada uma delas, Pai. Sejam guardadas pelo Senhor. Oramos pela crise econômica que já está instalada e que, na perspectiva humana, Pai, há de afetar a economia ao redor do globo ainda mais, por amor do teu nome, Senhor. Oramos, ó Deus, por uma luz no fim do túnel, pelas possíveis possibilidades que temos diante de nós de voltar a nos reunir, de estarmos juntos como igreja, como povo, em adoração. Nos dá sabedoria nisso tudo, Pai. Sobretudo, ó Deus, mantém no nosso coração a alegria da salvação, Pai. Alegria da salvação, que é o que nós precisamos sempre diante do Senhor, nessa hora e todos os dias da nossa vida. É a oração que faz o teu povo, a oração que faz a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Nós agora encerramos a nossa transmissão no YouTube. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, deixa aí uma mensagem, curte a mensagem, porque isso posiciona a mensagem aí dentro da mídia, mais pessoas podem ouvi-la. Muito obrigado por ter estado conosco.